Vamos conversar sobre revestir-nos do novo homem. É interessante quando o rei chega, a apóstola já explicou, encontra esse homem sem a veste apropriada. Apesar de ter toda a provisão, ele fez pouco caso. Ele não se incomodou, ele não aceitou. Apesar de estar na sala do banquete, ele não aceitou a provisão. Vou colocar essa palavra de mudança, de transformação. Mas algo me chama muita atenção nesse versículo, quando o rei olha para ele e diz: amigo? Sabe qual é outro momento muito interessante quando se utiliza essa palavra amigo? É quando Judas chega no jardim e identifica Jesus com um beijo. E Jesus fala com Judas: amigo, com um beijo tu me traz. Está sentado na mesa do banquete. Se faz necessário nos revestirmos do novo homem. E algo que é interessante e que deve mexer com o nosso íntimo e fazer com que a gente, cada dia, caminhe em busca de transformação, é que aquele homem estava na sala do banquete. Ele entrou. Ele foi buscado nas valas, nos lugares escusos, no mundo onde ele vivia, ele foi buscado. Ele foi trazido. Ele foi provisionado. Mas ele fez a mesma coisa de Judas. Ele traiu o rei. Ele não quis mudança. Porque o fato da gente estar na igreja, irmãos, não nos garante a entrada no céu. Nós precisamos viver todos os dias, e cada dia tem que ser um dia melhor do que o outro. Cada dia a gente tem que decidir: ontem eu errei nisso, hoje eu não posso mais voltar a errar naquilo. Mas não é só de ações, de fala, de atitudes. Eu era adúltero, agora eu não sou mais. Eu era alcoólatra, agora eu não sou mais. Eu me prostituí, agora não faço mais. Mas que outros tipos de ações a gente tem ainda praticado e que a provisão já nos foi dada para que a gente não faça mais? Porque a maior provisão que a gente tem está aqui. Porque os antigos não tinham a palavra na mão. Não tinham acesso a todos os ensinos que a gente tem. E como é que a gente tem coragem de ainda rejeitar a provisão que o Senhor nos dá? O homem foi chamado de amigo. Mas, diferente de Jesus, que os soldados vieram e o prenderam, porque ele estava ali para cumprir o propósito, que era dar a vida dele em favor das nossas vidas, aquele homem foi chamado: vem cá, prendam e o lancem fora. Ele estava no lugar, mas não fazia parte do ambiente. Isso é muito sério, irmãos. Isso é seríssimo. E deve nos fazer refletir muitíssimo. Porque a gente precisa se avaliar. Aqui a gente ceia todo domingo. E todo domingo a gente tem que pensar. É como eu já falei aqui, aquela brincadeirinha que eu e o pastor tem, que quando eu passo por plantas muito bonitas que eu não tenho, eu digo: meu Deus, que coisa mais linda. Que vontade que dá de tirar um pezinho
E aí ele diz o quê? Não, domingo depois da ceia a gente vem. E por que a frase é essa? Domingo depois da ceia a gente vem. Porque depois de cear, se eu ainda for roubar, eu já estou perdida faz muito tempo. Não é verdade? Porque se eu vou pegar uma plantinha que não é minha, eu estou roubando. Mas a gente muitas vezes não faz isso com a casa do Senhor. Quando a gente rouba dízimo e oferta. Quando a gente rouba o serviço que a gente poderia prestar na casa do Senhor. Não quero me envolver muito não. Porque dá muito trabalho. Mas a provisão já foi feita. Cristo na cruz do Calvário executou tudo. Deixou tudo pronto. O problema é a gente achar que é amigo de Cristo e ser chamado, vem e lança fora. Eu não quero não. Irmãos, é fácil? Não, nem sempre é fácil. Ninguém venha com essa ilusão de dizer, olha, obedeça o tempo inteiro e tudo é fácil. É não. Você obedece, depois você colhe o fruto. Porque se fosse assim, muitas coisas na vida de muita gente não estava tão ruim. Mas por obediência a gente permanece. Acreditando o quê? Acreditando que há algo muito superior do que o sofrimento do momento presente. Que não se pode comparar com tudo que a gente vai desfrutar naquele grande dia. Mas tudo vai depender do quê? O que é que eu exalo do meu homem interior? Quando ninguém está vendo, irmão. Ser crente aqui dentro é a coisa mais fácil do mundo. Você não suporta o outro, ou você vem de casa entalado com o seu marido ou com a sua esposa, mas você senta do lado dele. Você toma ceia do lado do santo ou da santa. Mas a sua vontade é... E deixa o corpo morto lá. Muitas vezes eu sei que é assim, queridos. Mas o que é que acontece? Você chega aqui e entende que a provisão é o quê? É Cristo. Aí, aqui ninguém está vendo o coração, mas o rei vê tudo. Que ilusão é essa que a gente tem, que acha que faz alguma coisa escondida? Onde é que a gente caiu nesse engano? Não, ninguém está vendo. Tá bom. Tem certeza que tu vai fazer isso? Só falta o Senhor nos dizer isso. Porque Ele nos provisiona todos os dias, o tempo inteiro, para que a gente viva de modo digno, irmãos. A maior provisão já nos foi dada. Cristo na cruz do Calvário. Mas Ele não ficou na cruz, Ele ressuscitou. E ressuscitado, Ele é o quê? A esperança em nós. O que é que nos falta? O que nos falta é entender que somos seres celestiais e que tudo nesse mundo vai passar. E a gente precisa viver de modo digno. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Rejeitar, irmãos, a provisão do rei é algo tão sério que a gente consegue acender a ira dele. O rei se irou por aquele amigo que estava ali. Uma maneira de tratar, porque quando eu acho que eu trato alguém como amigo, eu espero que no mínimo aquela pessoa responda à altura da minha expectativa. Que o amigo não seja meu traidor, que ele seja meu parceiro, meu companheiro.
Porque o que é que a gente espera de amigos? A gente espera o quê? Parceria. A gente não espera que um amigo vá se dar bem e não pense na gente. Se a gente vai para algum evento, mesmo que a gente se afaste, esteja um num canto, outro no outro, a gente sabe. Não, mas a gente disse que se encontraria em tal canto. E o amigo fica ali esperando. É ou não é os amigos aí, os dois amigos? Né? Os amigos aí, os amigos. Porque, na verdade, quando você tem amigo, você tem o quê? Confiança. Você tem descanso, você tem segurança. Aí, quando você é traído por um amigo, aí o negócio fica feio. Aí a ira do rei aparece. Por quê? Porque ele espera que a gente que recebeu a provisão não despreze tamanha provisão. Efésios, no capítulo 4, eu coloquei aqui, olha, o alerta é dado para todos nós, porque necessitamos estar vestidos adequadamente para nos encontrar com o Senhor. Porque é sério, viu? A gente lê e diz, meu Deus, como esse homem teve coragem. Como é que a gente tem coragem? Irmãos, eu nunca leio a Bíblia achando que é para o outro, ou que foi só uma história contada. Eu sempre leio dizendo assim, eita, agora Jesus me quebrou, viu? Eu tenho que me endireitar, porque é para mim e para mim. Então, Efésios 4, versículo 24. Aliás, 4, a partir do versículo 22, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de novo, do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Se a gente olhar para esse versículo 24, ele enfatiza uma das principais doutrinas do Novo Testamento, que é justamente o quê? A transformação espiritual do crente. Não dá para o crente viver da mesma forma. Não dá, irmãos. Paulo diz, aquele que roubava, aquele que mentia, aquele que adulterava, ele vai dizer, oh, deixa tudo isso para lá. Agora é outro modo de viver. E é o que o Senhor espera de cada um de nós? Que a gente viva de modo digno. Que a gente se vista ou se revista. Mas não adianta eu e você ficar orando, ó Deus, me reveste do novo homem. Eu preciso, Senhor, ser revestida dessa nova natureza. Porque quando a palavra diz, vistam-se ou revistam-se, ela está nos mandando ter atitude. Para eu me vestir, eu vou confessar aos irmãos, eu hoje vinha mais à vontade. Aí eu lembrei da mensagem, eu disse, não posso. Eu hoje tenho que ir mais chique. Porque eu vou falar de vestir-se do novo homem. Aí eu vou falar na frente da mesa do banquete, não podia vir do jeito que eu queria vir. Aí vesti uma, vesti outra. E o pastor lá me assessorando. Está lindo, está lindo. Tá... Não, amor, não estou bem. Quando eu me vesti, que eu digo, agora está ótimo. Mas eu tive que ter a atitude. Eu tive que pegar roupa para ser passado ferro. Eu tive que procurar. Eu tive que vestir, que tirar, vestir de novo. Até encontrar a roupa adequada. Mas a gente jura que se a gente ficar orando, Deus, eu preciso ser transformada. Me transforma.
a gente vai cansar de orar. Porque não é só orar, é ter a atitude. Eu não posso ter o hábito, mas eu cresci assim. Eu tenho uma cultura de me acordar pelas madrugadas. Mas isso eu tenho desde eu criança. Irmãos, eu posso dormir a hora que for. 5 horas, meus santos olhinhos se abrem. Mas meu marido se aposentou. Aí o que é que eu tenho que fazer agora? Eu estou tendo que me readequar. Porque apesar de eu não fazer barulho, eu sei que se eu levanto, quando eu abro a porta, muitas vezes eu posso acordá-lo. Então o que é que eu faço? Eu muitas vezes fico quietinha na cama, orando, para respeitar o espaço dele. Isso requer de mim mudança. Mas isso é coisa simples. E quando a gente se ira, e quando a gente faz coisas que a gente sabe que não era mais para fazer, mas continuamos fazendo. No domingo passado a gente foi confrontados. Todos nós fomos confrontados na vã maneira de viver através do quê? Do nosso falar, do não criticar. Tia suadeira. O negócio é brabo, porque é muito bom chegar e dizer assim: oxe, que cabelo feio. Oxe, que roupa é aquela? Por que aquele irmão está daquele jeito? É muito bom. Você parece narrador de jogo. Agora pegou a bola, correu, vai, agora passou para o outro, gol. Aí o gol é quando você encontra o outro igual, né? Aí começa. Aí a pregação foi liberada, o confronto veio, e agora? O que é que a gente faz? A gente tem que ser polido. Por isso que a gente está sempre passando pelas fornalhas. Para quê? Para que as escórias saiam. Aí as escórias saem e vai sobrar o quê? Prata refinada. Para quê? Para que o Senhor possa trabalhar de maneira adequada. Para poder ter vaso de valor. Mas a gente acha que... Não, também é exagero, né? Exagero. Não estou criticando, não. É só um ponto de vista. É crítica. Mas a Bíblia nos ensina o quê? Irmãos, quando vocês se juntam, tem que fazer o quê? Se tiver salmo, hino, louvor, ação de graça, aí você pega um que está triste, começa a contar o que Deus está fazendo. Mas a pessoa murmura, mas você não murmura. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai se vestindo. E isso requer de cada um de nós o esforço, a ação, a movimentação. Não é só, Deus, eu quero mudar. Eu quero mudar. Tu sabe que eu quero mudar, não sabe, Senhor? Senhor, tu sabe que eu quero mudar. Não é segredo para ninguém aqui, porque eu já contei inúmeras vezes e vou repetir mais uma vez. Eu era a dona da brabeza. E eu lia a respeito de Moisés, eu dizia, o homem matou um. E a Bíblia o descreve, a transformação foi tão grande que ele é descrito como o homem mais manso da terra. O Senhor pode fazer isso comigo. Mas eu tinha uma ira, mas a senhora também tinha motivo, né? Porque na época do defunto, as coisas aconteciam. Não tinha motivo, porque eu era já de Cristo. Eu já tinha provisão. E eu estava sendo a lacuna. Como é que eu vou para Cristo se quem tem Cristo não muda? E eu precisava só me irar que eu quebrava.
Até a última coisa que eu quebrei na minha casa, que foi um interruptor. E aquele interruptor de um murro que eu dei, não tem quem diga, né, irmãos? Vocês olham para mim hoje, manso, suave. Vocês estão rindo por quê, irmãos? Eu sou, irmãos. Não pareço, mas sou. Aí, todo dia eu olhava para aquele interruptor e ele lá dentro da parede. Para acender a luz, tinha que ir com muito cuidado para achar o botãozinho. E eu dizia, amor, troca o interruptor. Não, deixa aí. Depois eu troco. Todo dia eu pedia. Mas sabe aquela hora que a crente tem o hábito de dizer, o diabo está me maltratando? Não, foi diabo não. Foi a minha atitude errada. E Deus achou o canto certo para apagar uma luz e acender outra. Todos os dias, não tinha como eu não ver aquele negócio. Porque era no corredor da casa. Eu saía do quarto, passava por aquele interruptor. Eu voltava da rua, eu via aquele interruptor. Era o interruptor da luz que se acendia na mesa. Não tinha como não ver, irmãos. Amor, troca o interruptor, deixa ela aí, deixa ela aí, deixa ela aí. O deixa ela aí durou em torno de 2 meses. Mas foi o suficiente para me esmagar dentro. E eu dizer para Deus, me perdoa, mas nunca eu quebro nada dentro da minha casa. Me perdoa, Senhor. Pastor, e aí? Quebro nada. Quando batem as portas lá em casa, eu digo, epa, vamos se acalmando, pessoal. Porque é claro, né, que hoje quem bate as portas é filho, né? Mas vai se acalmando todo mundo. Porque, irmãos, a mudança tem que acontecer no homem interior, mas tem que aparecer aqui fora. Já pensou? Eu vou orar, expulso o demônio, mas eu chego em casa e quebro tudo. Que negócio é esse? Abra sua Bíblia em Colossenses, mas onde eu quero ler aqui. A ação de vestir-se do novo homem significa uma rendição ao Espírito Santo. E o Espírito Santo faz o quê? Ele sempre nos leva a uma vida justificada e santa, ligada à própria natureza de Deus, que são justiça e santidade, que é proveniente de quê? Dele mesmo, que é a própria verdade. Por isso que aqui diz, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Não é só, eu sou nova criatura, eu sou um novo homem, eu não vivo mais neste mundo mau. Não, tem um propósito para isso, é ser semelhante ao Senhor. Você já pensou o que é isso? Irmãos, isso é muito sério. É Deus nos tirar, como diz o salmista, de um tremendal de lama, para nos transformar e nos fazer semelhante a Ele. É como diz algumas pessoas que convivem com outras. Eu não sei como era Jesus, mas eu acho que parecia com você. Porque tem pessoas que exalam tanto essa transformação que o Espírito Santo produz, que não tem como você não enxergar Cristo nela. Não tem como você não ver verdade na pessoa. E aí não tem como você dizer que Cristo não transforma, que Cristo não é maravilhoso, que essa não é a melhor vida de se viver. Porque, sabe aquela coisa? Se você sentar com o pastor e perguntar como foi a sua conversão, não é nem a conversão. Como foi que o senhor veio para a igreja? Ele veio para a igreja porque ele sabia que estava me perdendo para Jesus.
ele não tinha mais como ganhar. Jesus ganhou e pronto. Para ele não perder o casamento, ele começou a vir, jurando que ele estava fazendo a estratégia correta. E Jesus só montando o laço para ele. E foi assim que ele foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Mas onde foi? Foi eu quebrando interruptor? Não. Foi eu deixando de quebrar os interruptores. E aí não tem como, porque você muda e não muda porque você quer mudar, porque toda mudança que a gente decide, a maior prova é, vou perder peso. A gente até perde, mas quem gosta de comer não pode ver um bom prato. E vai com força. E de repente a gente se vê pesado novamente, emagrece de novo. Porque toda mudança produzida pelo humano, ela não tem a tendência de perpetuar. Mas quando o Espírito Santo chega, a coisa muda. Colossenses capítulo 3. E eu quero ler a partir do versículo 1, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Aleluia! É assumir essa nova identidade que nos faz refletir o caráter de Cristo. É a vida que afeta outras vidas por causa da conduta de quê? Do conhecimento de Cristo. É afetar, porque, irmãos, quando você tem uma vida de fato respaldada pela transformação que o Espírito Santo faz, as pessoas podem no começo até falar mal, lhe desejar mal, não ir com a sua cara, mas você permanece. Quando você menos espera, as pessoas estão lhe procurando, pedindo auxílio, pedindo conselho, pedindo oração, pedindo para você ir fazer uma oração. E é assim. Por quê? Por causa do conhecimento de Cristo, por causa da mudança que a gente faz. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, eu já estou caminhando para o final. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É muito interessante porque esse versículo é muito usado e muitas vezes muito mal usado, porque as pessoas usam para se justificar quando é confrontado. Eu estou em Cristo e tudo se fez novo. Sei. O que se fez novo? Porque muitas vezes o que se faz novo é o seguinte: no domingo se ia para uma praia, se ia para um bar, se ia para outros lugares, e agora domingo eu vou para a igreja. Não é somente uma mudança de lugar, é a condição de, se alguém está em Cristo. O que é o estar? Aí, eu estava orando, e aí eu acho que é porque eu gosto muito de criança, né? E o Senhor me dá umas ideias assim. E quando eu peguei esse papel, esse embrulho, e eu com muito cuidado para não amassar. E aí o Senhor me disse, me fez lembrar, vou dizer assim, não me disse, o Senhor me fez lembrar. A Bíblia diz que Jesus, ele foi esmagado, moído por causa dos nossos pecados. Cristo é o ouro de Deus, ele é ouro puro, ele é o bem mais precioso. Aí o que acontece? Isso aqui sou eu acho que poderia dizer também, é cada um de vocês, né? Emendado, todo manchado. Isso não é pintura abstrata não, viu? Nem se engane. Isso aqui é sujeira mesmo. É sujeira de tinta, mas é sujeira. E assim a gente estava sujo no pecado, largado, rejeitado, cheio de ferida, de mazela. Quem olhava para a gente? A gente não era povo da aliança. Para a gente não tinha esperança. Mas quando a palavra diz, se alguém está em Cristo, porque, irmãos, aquele homem estava na sala do banquete com uma roupa inapropriada. E ele foi lançado fora. Não é o fato só da gente estar dentro da igreja, fazer parte de uma comunidade cristã, que vai nos colocar no rol do céu. Ah, eu sou de Cristo. Sei. E se a gente se encontrar com Cristo e ele disser, você o quê? Senhor, eu pregava. Nunca lhe conheci. Mas eu orava. Sei nem quem você é. Eu visitava as pessoas, os enfermos. Eu mandava até cartinhas. Eu dava oferta. Sei não. Porque a gente julga que se eu venho para a igreja e eu leio Bíblia e eu oro e eu faço todo o ritual, eu sou de Jesus. Mas a Bíblia diz, se alguém está em Cristo. É simples assim. Se alguém está em Cristo. Aí a gente jura que pode sair e vai permanecer dourado, lindo, maravilhoso, justificado e santo. Mas é só quando eu estou em Cristo. Não tem nada em mim ou em você
de bom que não seja Cristo. Aquela fala de ontem do pastor, as nossas desculpas são o quê? Os trilhos que nos levam para longe. A gente arruma desculpa para tudo. Não, eu poderia dizer, eu quebrei aquele interruptor porque também, né? Eu era enganada a vida toda. Não tem desculpa, irmãos. Para que existe o domínio próprio? Não, eu estava no trânsito, mas o cara me deu um trancão. Ele tinha que me pedir desculpa. Aí eu preciso entender, se eu estiver em Cristo, toda a minha ira, toda a minha revolta, toda a minha raiva, tudo some. Porque quem tem que prevalecer é Cristo. É me vestir de Cristo. É entender que Cristo vai olhar para mim e dizer, eu não faria isso. Passa na sua cabeça a imagem de Jesus dando um murro no interruptor. Porque para pessoas, eu vou dizer assim, da têmpera bem explosiva, a gente ama ler aquela passagem. E Jesus, pegando o azorrague, fez um chicote e quebrou a banca dos cambistas. Eu gosto dessa passagem. Eu me identifico, sou eu na vida. Por quê? Porque a gente acha uma sombrinha para se adequar. Mas a gente precisa entender que Cristo fez isso uma única vez. E fez por quê? Porque Ele foi arrumar, organizar, remover a ilegalidade de dentro da casa do Senhor. É revestir-se de Cristo, irmãos. Portanto, como diz a palavra, eis que tudo se faz novo quando eu não existo mais. Quando não tem mais uma brechinha minha. Quando é Cristo em mim. E aí não tem como. A gente quer mudar o mundo. A gente quer alcançar os perdidos. A gente quer encher a casa do Senhor. Sim ou não? Sim, claro que sim. Mas nós precisamos nos revestir de Cristo. Irmãos, e isso não é em coisas altas demais, é coisas simples. É coisas simples. Onde muitas vezes sente aqui. Não, mas e você? Não. Sente. Porque a Bíblia me ensina o quê? Que eu tenho que honrar o outro. Mas eu quero a honra. Mas a Bíblia manda eu honrar o outro. A Bíblia diz que eu tenho que considerar o outro mais importante do que eu. Mas a gente quer ser o importante. Se eu escrevi uma frase e alguém disse, tinha que dizer que era minha, né? Porque fui eu que disse. E isso é tudo. Em tudo o que a gente faz. Porque a palavra diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Qual é a coisa nova? A coisa nova é que eu não preciso mais viver fazendo os meus desvaneios, a minha loucura, quebrando as minhas coisas dentro de casa. Eu só preciso estar nele. É me revestir dele. E aí, tudo se acalma.
Fique de pé, queridos, e vamos fazer a parte que nos cabe aqui, nesse momento, que é orar e clamar a ajuda do Espírito Santo, porque sem Ele, a gente está perdido. Sem Ele, a gente nada pode fazer. A gente precisa realmente desse auxílio do Espírito para que esse novo homem, esse homem interior revestido de Cristo se manifeste. Não é somente aqui na hora do louvor, no momento de oração, no momento que eu estou aconselhando. É quando eu estou dentro de casa e eu estou estressada e os meus filhos estão me cansando e eu tenho que dizer: Jesus, vem aqui. É quando eu estou lá no trabalho e eu estou fazendo a coisa certa e está todo mundo dizendo que está errado. E eu digo: Jesus, vem aqui. Sou eu não dando mais desculpas, irmãos, e dizendo: mas é porque eu sou assim mesmo. Não, irmãos. A Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia. É por isso que a gente vive entre irmãos. Porque é um lapidando o outro, é um afiando o outro, é um moldando o outro. Ah, eu não gosto de comer isso. Tá tudo bem, eu gosto, tá tudo certo. Ah, mas eu sou desse jeito. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, tudo foi consumado. É nele que existe toda a provisão para mudar. Sabe aquela mania feia, aquele vício terrível, aquele hábito que você diz: não tem como eu mudar? Tem e tem, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, antes de eu orar, eu quero dizer uma coisa. Existe um ditado que se diz o quê? Pau que nasce torto morre torto. Não é assim? O ditado é esse. Eu gosto muito de planta, mas eu tenho muito aborrecimento de planta que acha que pode nascer e crescer de qualquer jeito. Então tem umas plantinhas que elas gostam de se espalhar. Ela acha que pode crescer lá de qualquer jeito. E um dia um senhor jardineiro disse para mim: não adianta, que essa planta ela vai crescer assim mesmo. Aí eu disse: sério, seu Adilson? Se é, a senhora vai lutar e ela não se endireita. Aí eu disse: tranquilo. Aí quando eu virei as costas, eu disse: Senhor, não se endireita para ele, para mim vai ter que se endireitar. E eu peguei a planta, botei estaca, paninhos em volta para não machucar o seu tronquinho e tome, amarrando o bichinho. E eu disse: você vai, meu filho, crescer em pé. Você não está doido? É assim que o Senhor faz com a gente. Quando a gente acha que tem que ficar torto, que não tem jeito, Ele tem estaca para colocar nas nossas vidas e dizer assim: eu sei como lhe endireitar. Eu sei como lhe consertar direitinho. Agora a questão é: eu e você estamos dispostos a Ele colocar as estacas e nos amarrar? E muitas vezes, aí eu tenho a melhor notícia: a melhor estaca que Deus vai achar é a pessoa que você mais se aborrece. É a estaca para lhe fazer ficar certinho. É a estaca que vai lhe fazer andar de maneira direita e com veste digna. Portanto, não tem mais desculpa. Amém? Como diz lá Romanos, nós somos indesculpáveis.